Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre tipologia textual e tipologia discursiva. Vamos ver qual é a diferença entre um e a outra. Então, depois a gente vai ver isso aí. Professora Nilda Ribeira, e ele está no livro, esse assunto. As redações de vestibular são baseadas em tipos de textos, não é gêneros do discurso. É necessário distinguir tipologia textuais de tipologias discursivas. As primeiras, que no caso seria tipologia textual, a grosso modo, classifica como textos a partir de sua forma, estrutura ou função. Assim, você pode ouvir falar, por exemplo, em textos instrucionais, cuja finalidade é instruir, ou em textos humorísticos ou comerciais, cuja função seria fazer rir ou vender, comprar. Provavelmente, a tipologia textual que você conhece melhor é a que se baseia na análise das formas e das estruturas. Aquela que divide os textos em narrativo, descritivos, dissertativos ou dissertativo-argumentativos, que no caso aí é o que é pedido na redação do Enem. Por exemplo, essa abordagem dizem que a narrativa é um tipo de texto que organiza formalmente as ações no tempo e no espaço, construindo primeiro um cenário que abrange o tempo e o lugar da ação, seus personagens ou autores, e uma situação inicial a partir da qual a ação se desenvolverá. Em seguida, há uma ou mais complicações ou problemas na ação, seguidos de uma ou mais resoluções desses problemas, que vão desembocar em um desfecho, que pode ser uma avaliação dos resultados, uma fórmula ou moral da história. Aí nós estamos falando do texto narrativo, que eu diria para vocês são as narrações, as histórias. Se vocês assistem com a história, vão ler um livro. Todos os livros são narrativos, as histórias de livros, de romances, e também novelas, também é uma narrativa. E você sempre vê que tem um momento, que tem o tempo, tem o espaço, tem as personagens. O tempo é o local, em que ano, ou dizer, em que época, em que ano aconteceu, em que século. O local se foi na cidade, zona rural, numa rua, numa casa, num prédio. E as personagens, você sabe quais são os que contam a história. E a ação, o que está acontecendo. E geralmente existe uma parte lá que nos atrai, que nos prende, que você quer saber como é o final do livro. Existe isso também. Bom, e geralmente tem um final. Aí é um texto narrativo. Já as tipologias discursivas são mais ligadas à situação social de produção e circulação dos discursos e, consequentemente, nos textos que se agregam a esses discursos. Muitas delas os dividem por esferas de produção e circulação, fazendo menção a discursos ou textos jornalísticos, científicos, literários, políticos, pedagógicos, etc. Outros focalizam a maneira de transmissão do discurso e vão falar de discursos autoritários, lúdicos, plásticos, persuasivos, polêmicos, polifônicos, etc. Outros ainda vão classificar o discurso como temas, por seus temas, criando tipos tais como o discurso econômico, político, médico, psicanalítico, etc. Então, aí, esse gênero aí do discursivos,
Quando a gente diz que uma prova é discursiva, é quando você escreve, quando você relata sobre um assunto, então você está escrevendo um texto discursivo. E aí nós estamos vendo que eles têm um discurso pelos tipos, né? Um tema de economia, de polícia, de médico, não é? Algum texto de médico, por exemplo, todas as vezes que se descobre um remédio, uma doença, muitos médicos escrevem e mandam, não é? Se chama artigos ou psicanalíticos, que são na área da psicologia, da psiquiatria. A principal finalidade dos textos dissertativos é a defesa da posição do autor sobre o tema, de maneira que o leitor possa dialogar com as ideias expostas. O candidato precisa mostrar sua habilidade em argumentar. O que é argumentar? Argumentar em sentido lato é fornecer razões em favor de determinada tese. Isso significa que a adesão não se faz somente a teses verdadeiras, mas também a teses que parecem oportunas, socialmente justas, úteis, equilibradas, etc. Assim, a argumentação opera não só com o necessário, mas também com o preferível, isto é, com juízos de valor em que alguma coisa é considerada superior à outra, melhor que a outra, etc. Está em José Luiz Fiorin. Então, vocês viram aí sobre os textos dissertativos, os discursivos, os textos narrativos. Então, nós vimos aí alguns tipos de textos. Uma boa argumentação requer que o autor acredite no que escreve e tenha disposição firme de agir sobre o outro, o que os argumentos sejam coerentes entre si e com a realidade. Como construir uma postura crítica do autor? O primeiro passo é a existência de uma leitura crítica constante de textos argumentativos que circulam na esfera jornalística, resenhas, artigos e editoriais. Também a coletânea pode colaborar muito, desde que se faça dela uma leitura atenta, procurando os argumentos-chave contidos em cada fragmento. Agora, o que eu quero que vocês façam de atividade é apenas uma atividade, uma questão, que vocês estão vendo que é a questão 3, porque eu não pedi nem a questão 2 e nem a questão 1. Desfaça uma leitura dos textos apresentados na coletânea e procure extrair delas argumentos que se articulam ao eixo temático proposto. Identifique a partir delas que outros argumentos poderiam ser utilizados. Bom, gente, vocês vão ler esses textos, começa lá bem no início do capítulo, vocês vão encontrar esses textos e vocês vão identificar neles argumentos que articulem o eixo temático proposto. E identifique a partir deles que outros argumentos poderiam ser utilizados. Bom, gente, é só isso, o assunto está no livro de vocês. Vocês viram nesse capítulo, na página 283, que está essa página dessa atividade. Mas você tem que ler as páginas anteriores, porque as anteriores é que apresentam o texto, está no livro, viu, gente? Bom dia para todos. Eu vou colocar as respostas dessas questões no sábado, que é o dia de entregar as atividades. Então, vocês tendo dificuldade, vocês vão lá e procurem ver sobre esse aí que é textos, tipologia textual e tipologia discursiva. Porque aí falar dos tipos de texto,
e os tipos de discurso. Não foi? Aí, olha aí, vocês veem a diferença. É necessário distinguir tipologia textual de tipologia discursiva. As primeiras classificam como textos a partir de sua forma, estrutura e função. Assim, você pode ouvir falar, por exemplo, textos instrucionais. Bom dia para todos. Esse assunto está no livro, como eu já disse, vocês procurem lá. É sobre umas provas de vestibulares que acontecem em algumas universidades. Eles não são do Enem, são de outro tipo de universidade, Universidade da Bahia, tem um outro lá da Universidade do Rio Grande do Sul. Se alguém quiser ter curiosidade, quiser fazer uma leitura lá e ver como é que são essas provas. Porque muitos alunos, muitos de vocês não fazem somente a prova do Enem, faz outros tipos de vestibulares. Então, vocês também têm que estar por dentro, mais ou menos como são esses vestibulares.